Sr. Presidente, e obviamente que sem querer repristinar o tema da primeira parte, porque está esgotado na nossa opinião, permita-nos só que possamos tirar algumas conclusões da interpretação daquela que foram as declarações do Sr. Ministro aqui em Comissão. Em primeiro lugar, que as declarações infelizes do subdiretor do Colégio Militar, o Ministério da Defesa Nacional responde na praça pública com declarações também elas infelizes e que estão na razão direta da demissão de um chefe operacional, neste caso o chefe de Estado-Maior do Exército, ainda que compreendamos todos o que é o eufemismo das relações pessoais. E em segundo lugar, que perante a questão de que se voltasse atrás, o Sr. Ministro responde que faria tudo exatamente da mesma maneira. Mas, ainda concretamente, ao motivo da segunda parte desta audição, iríamos começar pela questão das dificuldades de recrutamento. Nós tivemos aqui, do início desta legislatura, os chefes de Estado-Maior, todos eles referiram o problema da dificuldade de recrutamento e alguns contactos mais informais posteriormente, pelo menos que eu tive, e alguns colegas meus deputados, eu diria até de todas as bancadas. Esta é uma questão que vem sempre, que é sempre prioritária nesse tipo de conversas. E, no fundo, é a repristinar uma questão que foi feita até na primeira audição, que é se pondera alguma legislação, Ministro, alguma alteração legislativa nesta matéria e, eventualmente, enfim, não é despertar de novo a questão do debate do serviço militar obrigatório, mas, obviamente, que essa é uma questão que, à boca pequena, pelo menos, é referida por muita gente. A segunda questão tem a ver com os meios da Marinha de Guerra Portuguesa. Recentemente, o Sr. Presidente da República, e aliás acompanhado pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional, visitou a base naval do Alfeito e o Sr. Presidente da República, em declarações, enfim, no fundo, transmitindo aquilo que também nos é transmitido pelo Sr. Almirante Sema e por outros oficiais superiores da Marinha, que tem a ver com os meios postos à disposição da Marinha, que são claramente insuficientes para as missões que têm a cargo, nomeadamente a questão da plataforma continental, que é uma questão de soberania e onde, de facto, pela sua vastidão e tendo em consideração os recursos que Portugal dispõe, eles mais se fazem sentir. Daí que a questão da construção dos 2 navios de patrulha oceânica nos estaleiros da USC em Viana do Castelo é vista não só como uma resposta ao levantamento de um dos elementos críticos do sistema de forças da Marinha, mas também uma forma de colmatar esta questão e, portanto, gostaríamos de perguntar ao Sr. Ministro como é que está a evoluir este processo em termos da programação e da construção ou do cronograma de construção daqueles navios e aquilo que segue relativamente também a esses patrulhas oceânicos, que aliás esta Comissão teve a ocasião de visitar, curiosamente um dia antes do Sr. Presidente da República, e ficámos todos francamente impressionados com a qualidade daquele meio, tendo em consideração até porque que é desenho e construção nacional. Portanto, há aqui uma vantagem inegável. Por outro lado, a questão da valorização do trabalho da plataforma IDD, isto é, do conjunto de empresas do setor privado da defesa, que, quanto a nós, está a ter excelentes resultados e é um sucesso, tendo em conta que em menos de 2 anos esta plataforma contribuiu para a criação de um nicho de mercado que movimenta quase 2 mil milhões de euros. Antes da IDD existiam 100 empresas tecnológicas no ramo da defesa, hoje existem cerca de 300. Isto é, quantos contratos é que já foram assinados e como é que o Sr. Ministro vê, digamos, o futuro desta IDD? Por outro lado, também fazendo um contraponto... Perdão? Faz favor, Sr. Deputado, foi uma parte do Sr. Secretário de Estado. Por outro lado, fazendo também um contraponto com a questão das empresas do Estado, as empresas públicas do setor da defesa, em que parece haver alguma desorientação estratégica. O que é que se passa neste momento com a Empordef? Se já existe alguma decisão para o futuro da empresa, se é para encerrar, se não é para encerrar. Quanto à questão da EID, ela irá ser privatizada como estava previsto ou não? Por outro lado, também relativamente ao Arsenal do Alfeito, enfim, como é que está a situação da reparação ou da adaptação das 4 lanchas Stanflex, foi acordado pelo Governo anterior. Como decorre o aproveitamento dos 38 hectares na celebração de parcerias com vista a um cluster da indústria naval e como é que estão, enfim, a execução dos contratos com o Marroquino e a criação de novos e eventuais contratos, como chegou
enfim, a ser negociado com Angola, Moçambique e o Brasil. E por último, mas não por menos, a questão do contrato dos asfalteiros nos antigos estaleiros navais de Viana do Castelo, que iriam garantir ainda mais postos de construção naval em Portugal. Foi fechado um contrato, enfim, fechado com Caracas e aprovado com Bruxelas. Correm neste momento notícias de que a Venezuela se prepara para declarar unilateralmente, anunciar unilateralmente o contrato por incumprimento. O que é que o Governo tem a dizer sobre esta situação e o que é que procura fazer obstar a esta mesma situação? Muito obrigado.